Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou continuar nossa série de vídeos aqui sobre estrutura de dados e algoritmos. Hoje a gente vai falar de uma estrutura de dados que talvez seja a mais habilitadora aí para os nossos algoritmos. É uma grande possibilidade, abre uma série de possibilidades, que são os mapas, tá? Eu vou fazer uma distinção inicial aqui, que é para a gente não confundir ou não misturar os assuntos quando a gente fala de mapas e a gente fala de listas, tá? A gente falou no último vídeo sobre linked lists e né, que elas são uma lista encadeada, que um objeto aponta para o outro, mas a gente fez uma comparativa também com o array, por exemplo. Os mapas e as listas, elas não têm muito a ver e a gente vai distinguir totalmente o conceito aqui, tá? Quando a gente fala em listas, né, a gente tem um conjunto e aí esse conjunto ele tem uma série de itens lá dentro. 7, 8, não sei, 3 aqui, beleza. Eu tenho uma série de itens lá dentro. E esses itens. Opa, eu tô na frente. My bad. Aí. Ela tem uma série de itens lá dentro. E esses itens, eles são enumerados por índices, né? Então a gente fala, na posição 0 eu tenho o 1. Na posição 1 eu tenho o valor 2. E é assim por diante. Aqui na posição 4, por exemplo, eu tenho o valor 8, né? Então eu vou enumerando essa lista para saber onde estão os valores. Aqui nos mapas, a gente não tem nada desse conceito. São totalmente diferentes, tá? Os mapas também são conhecidos em outras linguagens como dicionários. Talvez assim vocês vão encontrar em Python, né? Dict, ou dicionário, tá? Talvez seja até assim, mais semântico, talvez falar dicionário, tá? Os mapas, em vez de eu ter itens, né, como eu tinha antes nas listas, por exemplo, lá na posição 0 eu tenho o item 1, né? Eu tenho o item 2. Um item de um mapa, ele é um conjunto, tá? De chave e valor. Essas duas coisas não são separadas, né? A chave necessariamente tem um valor dentro de um mapa, tá? E aí o conjunto dessas duas coisas vão formar um item dentro do meu mapa. Tá? Então, um exemplo de chave, né? Por exemplo, eu poderia botar nome e o valor Nico. Essas duas coisas não se separam. Para o valor, para a chave nome, eu tenho o valor Nico. E esses dois são um único item, beleza? Poderia botar outras, né? Enfim, outro item aqui, por exemplo, idade. E a minha idade, né? Óbvio, 18 anos. Eu tenho 18. É isso. E aí são dois itens, né? Esse item que é um conjunto de nome e Nico, esse item que é um conjunto de idade 18, tá? Então de cara aqui a gente pode dizer, né, que as chaves elas são primeiro qualquer valor, né? Pode ser uma string, pode ser um caractere, pode ser um número, né? De fato você pode escolher enumerar ela. A questão é que esses números não vão representar posições, né? Eles vão representar um conjunto de um número e um valor, por exemplo, tá? E ele torna um pouco amigável, entre aspas, para você encontrar determinados valores, tá? Então talvez a palavra dicionário seja lúdica, né, para explicar, porque é um conjunto de, enfim, assim, geralmente é mais usado com strings, né? Então tá bom, galera. Como eu falei no último vídeo, né, as estruturas de dados elas são agnósticos da sua implementação, o que significa que esse mesmo conceito que a gente está estudando aqui pode ser aplicado de uma maneira em uma linguagem e pode ser aplicado de outra maneira em outra linguagem. Nenhuma das duas maneiras vai deixar de ser um mapa porque está implementada de maneira diferente. Isso é ser agnóstico a uma implementação, certo? Então eu vou trazer um pouco de como o Go, né, o Go lida com os mapas, tá? Então o primeiro passo, né, para o Go lidar com os mapas é inserir um conjunto. A gente como dev, pedir para o Go inserir um conjunto de chave e valor em um determinado mapa. Então a gente vai criar um mapa lá, por exemplo, pessoa, e aí dentro desse mapa pessoa a gente pede para inserir nome e nico, por exemplo, né? Esse é o primeiro passo para a gente lidar com mapas dentro do Go. Depois que a gente fizer isso, né, e aí eu vou fazer um disclaimer aqui antes, de que eu vou simplificar bastante coisa para a gente entender como os mapas funcionam, tá? A gente não vai chegar nem perto de implementar um mapa aqui, a gente vai entender como eles funcionam e usar eles, mas a implementação talvez vale uma série de vídeos única exclusiva para isso. Então, feita essa ressalva, né? O que o Go vai fazer quando a gente pedir para inserir um conjunto de chave e valor, tá? Ele vai calcular com uma função hash o local em que ele deve armazenar esse conjunto, tá?
E aí, para quem não tem função hash na cabeça, para quem não sabe nem o que significa a palavra hash, né? Basicamente, o hash é pegar um determinado valor e embaralhar ele para outro, tá? E aí tem uma série de algoritmos para isso, né? MD5, SHA-1, enfim, tem, né, uma série de técnicas para fazer esse embaralhamento, tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, o valor de Wilson, né? Que é o nosso Dev Nilsson. E o valor dele inscrito. Inclusive, se você não é inscrito, por favor, aperta o botãozinho aí. Beleza? Então, quando a gente pedir para inserir esse item dentro de um mapa, o que o Go vai fazer é pegar a chave primeiro, entender que o devilson aqui é a chave, e ele vai aplicar uma função hash. Né? Nesse caso aqui, eu apliquei, por exemplo, MD5, que é uma das mais simples, e ele vai gerar um valor embaralhado, como eu falei. Né? Esse valor ele vai dizer aonde o Go tem que armazenar. Tá? E o Golang, enfim, gerencia essa maneira de armazenamento com um negócio que eles chamam de buckets, né? São baldes. Então, um determinado hash aponta para um lugar específico de um bucket, tá? E aí, um mesmo mapa pode ter mais de um bucket enfim, aí traz outras complexidades sobre indexação, beleza? Os buckets, eles têm um tamanho finito ali e quando o bucket enche, o Go cria um overflow bucket, ou seja, né, um balde de transbordo desse aqui para outro, tá? Então o mesmo hash aponta talvez para um balde ou o overflow bucket, tá bom? E é assim que o Golang gerencia quando a gente pede para inserir dentro de um mapa, onde ele vai inserir, onde ele vai guardar aquela informação, tá? Então esse hash vai apontar para um bucket, esse bucket vai ter a chave e essa chave obrigatoriamente tem o seu valor, tá? E a busca, né? Ou seja, quando a gente vai buscar de um mapa, o que o Golang faz é, cara, me dá a sua chave aí. Aí eu passo para ele, cara, eu tô procurando o Devilson. Beleza, então eu vou achar o Devilson. Ele faz o quê? Faz o hash de novo. E o hash dessa palavra aqui vai dizer para ele aonde que está armazenado ou não esse Devilson, né? Ou seja, se você passar uma chave que não está armazenada em lugar nenhum, como é que ele sabe que não está lá? Ele calcula o hash e aí ele vai tentar encontrar e ele vai dizer, cara, não tem ninguém nessa posição que você me passou. Beleza? Dito isso, né, tem um problema aí que o Go gerencia, que é o tratamento de colisões. O que é uma colisão primeiro, né? Então eu estava explicando aqui para vocês, eu pedi para inserir a chave de Wilson, o valor inscrito, e aí ele foi lá e calculou um hash. O problema é, as funções de hash, elas, enfim, dentre várias coisas, né? Ela é um algoritmo de cálculo, e esse algoritmo embaralha a palavra ou o valor que você passar para ele ali. O problema é que, em alguns casos, uma mesma chave, né, um mesmo valor, pode ser embaralhado da exata mesma maneira que outro. A esse fenômeno a gente chama de colisão, ou seja, dois valores diferentes geraram o mesmo hash, né? E isso significa que ele colidiu. Se a gente for pensar de maneira lógica aqui, se um hash aponta para dentro de um lugar no balde, se eu calculo outra palavra com o mesmo hash, ele está apontando para o mesmo lugar. E é exatamente isso que acontece, tá? E aí cada linguagem vai implementar uma maneira de gerenciar essas colisões de maneira diferente. Tá? O Golang aqui implementa uma que para mim talvez seja mais eficiente e que é mais simples, que é a busca sequencial encadeada, que é basicamente o seguinte, cara, se dois caras apontam para o mesmo lugar no balde, vamos guardar os dois lá. Só que a gente vai encadear eles com a lista encadeada que a gente viu no último vídeo. Então, esse mesmo hash aponta para o bucket, né? Aqui vou botar, em vez de buckets, né? Vou botar para o bucket que ela está armazenada e para o lugar em que ela está armazenada. Só que em vez de eu encontrar um conjunto de chave valor, Devilson inscrito, eu vou encontrar lá duas chaves, uma Devilson e uma Nico. Tá? E ela vai estar encadeada, ou seja, Devilson primeiro, Nico depois. Beleza? E aí a gente, né, se eu passei para ele Nico, ele vai procurar nesse lugar e aí ele vai encontrar primeiro Devilson, depois Nico, e ele vai me dizer, ok, o Nico tá lá armazenado, tá? Bom, basicamente é isso, como funciona, né? Como é que o Go gerencia essa estrutura de dados maps. Isso é importante um pouco para a gente entender que, primeiro, qual a vantagem de usar o mapa, né? Eu não posso armazenar
uma mesma chave com valores diferentes, tá? Então ele garante unicidade. Unicidade. Eu não sei porque minha letra tá verde. Ele garante unicidade. Uma outra coisa também né, que é uma vantagem do mapa é que as buscas elas são de complexidade 1. O que isso significa? Que eu sei exatamente onde está armazenado aquele dado, né? Eu não vou buscar ele, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um mapa com, não sei, 50 milhões de itens e eu passar uma chave, o Go não vai ficar procurando em uma lista onde está essa chave. Não, ele sabe exatamente onde está armazenado pela função hash. Então, as buscas elas são O de 1. Opa, eu tô na frente de novo. Elas são O de 1, né? Elas são de complexidade 1. A outra coisa é que o gerenciamento de colisão é gerenciado pela própria linguagem. Então você não precisa gerenciar esse tipo de. Vou passar mais para cá. Aí, então você, como desenvolvedor, não precisa gerenciar esse tipo de coisa, tá? E, enfim, aí tem algumas outras coisas que talvez seja mais fácil explicar com algoritmos, tá? Mas nem tudo são flores, né? E aí a gente tem algumas desvantagens. Bom, tem uma desvantagem que é o gerenciamento de memória, né? Gerenciamento de memória. Dependendo do tamanho do seu mapa, e aí fica o disclaimer, né? Se você vai usar para gerenciar dados grandes, talvez não seja a melhor forma de você gerenciar dentro de um mapa. Por quê? Porque justamente ele tem, cara, eu estou guardando um valor e uma chave, eu estou guardando, né, um conjunto de duas coisas, eu estou tendo que fazer esse hash, aí eu tenho que criar o bucket na memória, depois eu tenho que criar talvez o overflow bucket, e aí enfim, o Golang vai expandir ou não a memória dependendo da quantidade de informação que você tem lá dentro. Então, né, tem bastante quesito aí que talvez o gerenciamento de memória torne um pouco difícil, beleza? Uma outra coisa é que a complexidade começa a crescer. Complexidade de processamento, né? Complexidade de processamento. Ela começa a crescer de acordo com as colisões. Não só a complexidade de processamento, mas o aumento de memória, né? Ela começa a crescer de acordo com a colisão. Então, como eu falei, se eu tenho um mapa que ele tem muitas chaves e valores, é muito mais provável que eu tenha colisões de hash, né? E aí essas colisões de hash vão criar listas encadeadas, novo gerenciamento de memória, tem a complexidade de processar, né? Eu vou processar o hash e depois eu vou buscar ela dentro de uma lista encadeada. E aí eu posso depois ter encadeamentos que apontam para encadeamentos e aí acho que vai aumentando a complexidade, né? Então esse talvez seja os pontos negativos aqui do mapa, é que em uma escala maior, né, ele não seja tão performático, tá? Diferentemente do que a gente viu sobre lista encadeada, em que né, a busca é muito rápida, muito acessível. E é isso, tá? Sobre a parte conceitual é isso. A gente vai entender como funciona agora no código, como a gente, né, faz essas inserções e essas buscas. Então aqui já no Golang, vamos entender como é que funciona os mapas, né? Como é que a gente usa eles, tá? Não vamos implementar aqui nem nada disso, de toda essa conceituação como é que a gente falou, tá? Bom, basicamente eu vou então dar um exemplo aqui, né, de pessoa. E aí pessoa, a gente usa o make para dizer que a gente está instanciando um novo mapa. O make não serve só para o mapa, enfim, mas aqui a gente vai usar como mapa. E aí a gente vai dizer qual o tipo da chave e qual o tipo do valor. Então aqui, por exemplo, a chave é string e o valor é string também. Quando a gente for usar, a gente... Vou desligar o Copilot, senão... Beleza. Computations. Beleza. Quando a gente for usar o mapa, a gente vai dizer... a gente vai usar o colchetes como se estivesse usando uma lista. Só que em vez de passar um índice, a gente vai passar uma string, que é o tipo aqui, né? E aí vai associar o valor. Então eu estou dizendo aqui, para o meu mapa pessoa, eu estou associando no valor nome, na chave nome, o valor João. Tá? E aí depois, quando eu for printar, eu posso printar pessoa, opa, nome. Beleza? E aí, opa, botei errado.
E aí ele vai buscar, né? Vai fazer aquela, enfim, aquela nossa teoria toda. Ele vai transformar essa chave num hash, vai buscar esse hash dentro do bucket e vai trazer o valor que tiver lá inserido lá dentro. Beleza? Aqui, como eu falei, a chave, ela, né, a gente botou string, mas ela pode ser int, por exemplo. O Goja vai reclamar, né? Então aqui eu posso passar aqui a chave nome, 9, por exemplo. E aí a mesma coisa, ele vai procurar. Então é isso, não tem mais nenhum segredo sobre os mapas. É basicamente make map para você criar o mapa e depois você sai usando ele, né? E aí o que acontece, né? A gente, por exemplo, a gente estava associando nome, João, mas eu posso buscar uma chave que não existe, por exemplo, né? Idade, por exemplo, não existe dentro desse mapa, tá? E aí ele vai trazer vazio, né? Uma string vazia. Beleza? Então, galera, sobre mapas é isso. A gente vai. Os mapas. Eu precisei explicar mapas antes, porque eu vou entrar em outra estrutura de dados que usa mapas, e aí sim a gente vai implementar. Que são os sets, tá? Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Se puder se inscrever e deixar seu like aí para ajudar a gente, só agradece. Até a próxima. Um abraço.